Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo de Mateus, no capítulo 6. A partir do versículo 9, nós nos encontramos hoje no versículo 13. E diz assim: e não nos conduzas à tentação. Nós vamos bater esse tópico na oração do Pai Nosso, e não nos conduzas à tentação. Nessa parte da oração do Pai Nosso, nós vamos entrar na parte de proteção de Deus, na parte da solicitação de que Deus esteja nos protegendo e que Deus esteja nos guardando de todo o mal. Então nós entramos aqui pedindo a Deus que não nos conduzas à tentação. E aí nós vamos procurar entender de maneira clara o que significa esta situação. Tiago, na sua epístola, ele fala sobre tentação, e nós vamos procurar entender o que Tiago está dizendo no capítulo 1, no versículo 13. Ele diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concedido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então ele explica que quando nós somos tentados, não é Deus que está nos tentando, mas cada um, ele é tentado quando ele é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Nós já dissemos no outro áudio, concupiscência é o desejo ilícito. E aí, havendo concupiscência, concebe, dá à luz o pecado, e o pecado, quando é consumado, ele gera a morte. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que entender é que ser tentado não é pecado. A tentação em si, ela não é pecado. Agora que ele diz, se essa concupiscência ela é concebida, dá luz ao pecado. E aí o pecado consumado gera morte. Então nós temos a situação de Jesus. Jesus foi tentado pelo diabo. Mas em nenhum momento Jesus ele pecou. E nós vamos tentar entender porque Jesus ele coloca essa situação na oração. Ele coloca na oração do Pai Nosso que nós venhamos a orar. E por que é interessante que a gente venha a orar pedindo a proteção de Deus? Nós vamos para Mateus, no capítulo 26, no versículo 41. E aí Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui Jesus dá duas recomendações. Primeiro, ele recomenda vigilância. Está vigiando, está atento. Ele recomenda que nós estejamos apercebidos das coisas. E vigiar é aquele que ele está se colocando num ponto e ele está observando todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Existe um provérbio utilizado no meio militar que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância.
Então, se eu quero ser livre, eu vou ter que vigiar sempre, a cada momento e a cada segundo. Então, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, Jesus ele começa primeiro e diz: vigiai e orai. E eu sempre, quando converso com meus filhos, eu sempre gosto de colocar, quando surge essa situação, orar, é que primeiro se vigia. Porque a oração, ela vai ser baseada naquilo que nós estamos observando. Então, quando nós estamos vigiando, nós oramos com sabedoria, porque nós estamos observando as coisas que estão à nossa volta. Então, não é orar e depois vigiar. Primeiro eu vigio. E conforme o que eu estou observando, eu estou orando a Deus conforme aquilo que eu estou vendo. Então, Jesus deu dois segredos aqui, duas chaves para nós: a vigilância e a oração. E eles, para que não entre em tentação. E aí Jesus justifica, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí nós vamos tentar entender o que é essa carne que é fraca. A carne é essa tendência do ser humano em desobedecer a Deus. Então, essa tendência nossa que existe em nós de desobedecer e de se rebelar contra a vontade de Deus, essa é a nossa carne. Se tu pegar no livro de Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, no versículo 17 ele diz que a carne está sempre cobiçando contra o espírito, e o espírito contra a carne, e se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. E aí Paulo, ele começa, no versículo 19, ele começa a mostrar as obras da carne. E ele diz que porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós estamos vendo aqui as obras da carne que são manifestas. E tu não vê nada de bom. Tu só vê coisa ruim. Só vê coisa que não presta. É adultério, é fornicação, é impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, peleja, ira, dissensão, heresia. É só coisa ruim. Então, a nossa carne, essa tendência nossa que existe em nós de desobedecer a Deus, ela não produz um fruto positivo na nossa vida. Agora, interessante é que no versículo 24 desse capítulo 5, Paulo diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, aquele que está em Cristo Jesus, e é de Cristo, e possui o Espírito de Cristo na sua vida, que possui a presença do Senhor Jesus Cristo, ele já crucificou a sua carne, com as suas paixões e concupiscências. Por quê? Não sei se tu vai te recordar, mas nós nesta mesma oração do Pai Nosso, nós falamos sobre aquela situação de seguir a Jesus. E a primeira colocação que Jesus faz em Mateus 16, 24, vai entrar o negar-se a si mesmo, o renunciar a si mesmo. Se tu pegar Mateus 16, 24, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Então, o eu, ele vai para a cruz. Essa tendência nossa, da nossa carne, de desobedecer a Deus,
ela vai ser crucificada na nossa vida, para que Jesus apareça. Agora, está crucificada não quer dizer que essa carne e esse eu morreram. Eles se encontram vivos e estão com toda a vontade de aparecer de novo. Então, por que Jesus está dizendo? Vigia, vigia, ora, vigia, para que tu não entres em tentação. E muitas vezes as coisas vêm e a gente não está vigiando, não está observando, não está cuidando. E muitas vezes, além de não vigiar, não ora, aí nós entramos na tentação. A tentação vem e nós, por não estarmos em vigilância, nós entramos na tentação. Agora, o que Jesus falou? Vigia e ora. Então, essa nossa carne, nós temos que ter sempre cuidado que ela esteja na cruz e que Jesus esteja aparecendo na nossa vida. E eu vou ter que vigiar. Quando? É vigiar sempre, como nós falamos. Se eu quero ser livre, eu vou ter que vigiar a vida toda. Se nós pegarmos agora Mateus no capítulo 5, Jesus fala no versículo 29, diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Pois te é melhor que se percam dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. No 30. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então nós estamos num contexto aqui, nesse Mateus 5, nós lemos o 29 e o 30. Mas se tu pegar o contexto de onde está sendo tirado, ele está falando sobre o adultério. Jesus está falando sobre, no 27, não cometerás adultério. Aí ele fala, se tu atentar para uma mulher para cobiçar, já no teu coração, tu cometeu adultério. Então Jesus está falando sobre a situação de adulterar. É nesse contexto que Jesus está trazendo aqui. E aí ele dá a seguinte recomendação, que tem que haver um corte, que tem que haver um arrancar. Da mão ele diz tu corta, e do olho ele diz arranca. Então tem que ser feita uma cirurgia. E não é só arranca e só corta, é arrancar e atirar para longe de ti. Não é para te ficar perto. Tem duas recomendações. Primeiro, o olho diz arranca e lança para longe. Não é para ficar pertinho de ti. E na mão direita, ele diz, tu corta. E não é só cortar essa mão, tu lança essa mão longe de ti. Porque é melhor, se Jesus, tu cortar esse membro aí, que está te levando para o inferno. Porque tu cortou o membro, mas o corpo vai se salvar. Então, nós temos que analisar muitas vezes as coisas que estão nos conduzindo à tentação. E nós vamos ter que começar a observar e arrancar e cortar da nossa vida e lançar para longe de nós. Então, aí vai entrar essa vigilância que Jesus está falando. Eu vou vigiar, vou observar, vou atentar. Isso aqui está me fazendo mal, está me fazendo pecar. Então, eu vou descobrindo a fonte do pecado, do erro, e eu vou procurar arrancar isso da minha vida, e não só arrancar, eu vou tentar lançar para longe, eu vou lançar para longe de mim. Então, eu tenho que começar a vigiar, e tudo começa pela vigilância, se eu quero ser livre. E no livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 14, nós temos a experiência do apóstolo Paulo. Nós estamos falando do apóstolo Paulo que praticamente escreveu mais da metade do Novo Testamento. E ele diz assim, no versículo 14 do capítulo 7, ele diz,
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. E ele diz no 18 que na carne dele, ele inicia, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Eu sei que a minha carne não tem bem, ela vai sempre entrar em desobediência com Deus. Ela sempre vai buscar a tendência de desobedecer a Deus. Então eu tenho que vigiar e essa carne tem que permanecer sempre na cruz. Lembra Gálatas 5? Quando nós lemos, os que são de Cristo crucificaram a carne já está crucificada, agora eu não posso deixar ela voltar, ela descer da cruz. Ela tem que permanecer crucificada com suas paixões e concupiscência, é isso que diz a palavra de Deus. E eu vou ter que fazer para isso, eu vou ter que vigiar. Agora eu não posso dar ocasião para a carne. Eu não posso dar chance. Foi por isso que Jesus disse, olha, se tu vê que te faz pecar, arranca e lança para longe de ti. Então são duas atitudes, não é só arranca, mas é arranca e lança para fora de ti. Se o teu olho está te escandalizando, se a tua mão direita te escandaliza, tu tem que tomar uma atitude e uma providência para que tu possa seguir nessa jornada e seguir com uma vida que seja agradável ao Senhor. Então nós entramos na parte da oração do Pai Nosso, que agora é o cuidado, é a proteção. E aí nós vamos estar orando, Senhor, não nos deixa, não nos conduza à tentação. E aí na sequência, depois nós vamos fazer esse tópico, livra-nos do mal. Mas nós não queremos ser conduzidos à tentação. Agora, existe a parte de Deus e existe a minha parte. Eu não posso andar entre brasas e achar que meus pés não vão se queimar. Então, se eu sei que tem brasa, que tem fogo, eu não vou colocar minha mão. Então, essa é a minha parte, é a parte da vigilância. Se nós formos observar lá no início da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés, o livro de Gênesis, no capítulo 3 nós vemos a queda, a tentação de Eva e a queda do homem. Então, Deus havia dado já uma ordem para o homem, que ele poderia comer de todas as árvores que havia no jardim. Então Deus, se tu pegar, nós voltamos para o capítulo 2, versículo 16, Deus diz assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então diz, tu pode comer de tudo, todos livremente, à vontade, do teu jeito. Agora, dessa árvore aqui do bem e do mal, tu não come. Dessa aí tu não vai comer. Por quê? Porque no dia que tu comer, tu vai. Certamente tu vai morrer. E aí, quando Satanás ele se apresenta através da serpente para Eva, ele já começa com a estratégia. E a Eva já acrescenta umas coisas que Deus não disse, ela já coloca que Deus tinha dito que não toca. Deus disse não comerá, mas ela já acrescentou, nem nele tocareis. E aí é perigoso quando nós começamos na palavra, nós não podemos acrescentar nem tirar. E aqui nós já vemos que Eva, além de dizer não comereis dele, nem nele tocareis. Deus não tinha falado nada em tocar. A Bíblia não diz que Deus disse que não era para tocar. Mas ela já acrescenta, e quando a gente acrescenta, a gente pode acrescentar ou tirar. Então nós temos que ir no que a palavra diz. E não além, nem aquém da palavra. É aquele negócio que a gente, muitas vezes,
Antes do tempo não é o tempo, e depois do tempo não é tempo. É a hora certa. Então, ela acrescenta, e ela diz, para que não morrais. E Deus não disse que para que não morrais. Deus disse, certamente morrereis. Então, ela acrescentou. Quando ela acrescentou, assim como a gente acrescenta, a gente pode tirar. Se eu acrescento, eu também posso tirar. E aí a serpente, no capítulo 3, versículo 4, ela já diz à mulher, certamente não morrereis. Então, quando Deus diz, certamente morrereis, o diabo diz, certamente não morrereis. Então, nós temos duas colocações diferentes. Nós temos o que Deus está dizendo e o que a serpente, o diabo, está dizendo para Eva. Então, aqui existe a tentação. Deus disse uma coisa. E Deus diz, certamente morrereis. Mas a serpente já entra e diz, não. Certamente não morrereis. Quer dizer, Deus está mentindo. E no 5 ele diz, não, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui já Satanás ele já faz uma acusação contra Deus. Ele disse, olha, Deus está mentindo. Porque vocês não vão morrer. E aí ele acrescenta, porque sabe o que é isso aí? Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele. Vocês vão ter os olhos abertos e vocês serão como Deus. E aí já está mostrando que Deus é egoísta. Deus não quer que ninguém seja igual a Ele. Deus não quer isso aí. Então Deus sabe que vocês vão ser como Ele, Deus não quer. Então Deus colocou essa mentira, colocou essa ideia para vocês se assustarem. Então, isso acontece muito hoje no mundo. Assim como a serpente, o diabo, e nós já lemos isso aí em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno. Então, o mundo está impregnado com essa ideia de rebeldia, que o que Deus diz não é verdade. O que Deus está falando, não é bem assim, é que Deus só quer colocar medo, mas não é bem assim, não vai acontecer. É como se assim, ninguém vai passar a eternidade no lago de fogo, ninguém vai ser condenado. Não, tem chance, depois tu vai ter outra oportunidade, não é bem assim. E quando Deus diz, não, olha, aquele que não crê em Jesus vai ser condenado. Mas aí alguém já disse, não, isso aí Deus está falando, mas não é, ninguém vai ser condenado, Deus é bom, Deus é amoroso, como é que Deus vai permitir que o homem passe sofrendo para sempre? Então aí já entra o quê? A mentira. A mentira. Enquanto tu pegar no Evangelho, tu vai ver o nosso Senhor Jesus Cristo falando toda hora sobre se arrepender e se converter e falando, olha, vão passar a eternidade no inferno. Não é no inferno em si, que é isso nós vamos fazer um áudio para falar, mas vai passar a eternidade sendo condenado. Porque ninguém vai passar a eternidade no inferno, isso aí a Bíblia ensina. Nós vamos pegar isso rapidamente para nós matar esse ponto aí, para nós não... Ninguém vai passar a eternidade no inferno. A gente tem ideia que, morreu, vai para o inferno. Mas ninguém vai passar a eternidade no inferno. E nós vamos ver isso aí no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 13. E diz assim, deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. No 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui Apocalipse, depois pode ler com calma, não queria parar nesse ponto aqui. Todo mundo vai passar a eternidade, aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida, vão passar a eternidade no lago de fogo. E o inferno e a morte vão ser lançados dentro do lago de fogo. Então, o próprio inferno vai ser condenado e lançado dentro do lago de fogo. Então, é isso que a Bíblia diz. Assim, vou falar assim de simples, de claro, de objetivo. Mas aí vem uma tendência mundial, não. Certamente não vai acontecer isso aí. Só que Deus está dizendo que vai fazer.
Mas sempre entra aquela assim, não, Deus não vai fazer. A gente tem aquela ideia que Deus é aquele vozinho, gente boa, legal, que fala, mas é uma água sem sal, está tudo tranquilo, tudo está bem. Não, Deus é justiça. E diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira, Deus é justiça, Deus é amor, mas é justiça. E por justiça Ele entregou o Filho dele, que é Jesus Cristo. Ele dá o Filho para que tu seja salvo. Tu passa por cima do Filho. Tu não faz questão nenhuma do Filho dele. Tu não dá nem bola para o Filho dele. Tu acha que o Filho dele morreu de bobo. E tu acha que ele vai te levar por culpado e vai te dizer, não, tu é uma pessoa boa? Negativo, ele vai te lançar no lago de fogo e tu vai passar a eternidade sofrendo. Se tu pisar no filho, tu te quebrou com o pai. Se tu passar por alto o filho, do que o filho está dizendo, do que o filho está ensinando e dizendo, tem que crer em mim, e se quem crê em mim não vai ser condenado, e tu simplesmente, não, o filho também está enrolando, tu está em maus lençol com o pai, e pode ter certeza que ele vai te jogar com toda tranquilidade e não vai sentir dor nenhuma, porque é justiça. Ele deu o filho, e tu está passando por cima do filho, tu vai te quebrar. Se tu quiser te agarra na tua religião, te agarra na tua igreja, te agarra no teu santo que tu quiser, na tua filosofia que tu desejar. Tu vai com a tua filosofia, com o teu santo, com a tua igreja, com tudo que tu quiser, com a tua religião, tu vai para o lago de fogo com certeza, porque tu está passando sobre o Filho de Deus, tu está desmerecendo e tu está desfazendo o Filho, e Ele deu toda a honra e toda a glória ao Filho. Então, nós aqui estamos vendo, Deus está dizendo uma coisa, o diabo diz outra, e ele sempre age em rebeldia contra Deus. Ele disse para ela, não, tu não vai morrer. Aí depois eles viram as consequências e morreram. Primeiro morreram espiritualmente, porque tiveram separação da comunhão que eles tinham com Deus. E depois eles morreram realmente. Por quê? O salário do pecado, disse Paulo, no livro de Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então, pecou, vai morrer. Não tem outra conversa. Se tu quiser pegar Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Nós demos Tiago diz depois que o pecado é consumado, gera morte. Então nós estamos aqui pedindo a Deus, não nos deixa, não nos conduz à tentação, nós estamos pedindo proteção e guarda de Deus. E tem a parte de Deus, Deus vai fazer a parte dele, Ele vai nos proteger, vai nos guardar. Fiel é o Senhor, Ele é fiel, e Ele vai nos guardar do maligno. Ele vai guardar a minha vida. Agora, tem a minha parte que eu tenho que fazer. Tem a parte da minha vida. E se eu não estiver fazendo a minha parte, não vai adiantar nada. 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 3 diz, mas fiel o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Então Deus vai nos guardar do maligno. Agora, Deus não vai estar vigiando por mim. Deus não vai estar orando por mim. Eu vou fazer a minha vigilância e a minha oração. E aquilo que eu tiver que arrancar e cortar e para lançar para longe de mim, quem vai ter que fazer vai ser eu. E Deus vai me ajudar. Quem sabe eu não estou conseguindo arrancar, eu estou preso, mas eu vou pedir, Deus vai se manifestar. Senhor, eu não quero isso na minha vida. Eu fico pensando hoje, nós vamos terminar esse áudio que já ficou pesado, mas eu fico analisando o que a televisão não conseguiu fazer, o que o computador não conseguiu fazer, o celular conseguiu. O celular, ele tem de tudo e ele é individual. E aí nesse celular vem oportunidades de tudo que é jeito.
E eu tenho que estar vigiando, e tem coisas que a gente nem imagina. Então, a televisão era uma coisa que ficava estática, parada num lugar, todo mundo assistia. O computador ficava parado num lugar, não dava para levar para lugar nenhum. Agora, celular, você leva para banheiro, você leva para a rua, você leva para o ônibus, você leva para tudo que é lugar. E aí eu tinha que dizer, o celular é mau? Não, não é mau. Ele não faz nem bem, nem mal. Agora, o problema é as mãos que estão segurando. Então, o que eu estou dizendo é que a gente tem que vigiar. A gente tem que cuidar. Muitas vezes é conversa, é bate-papo, qualquer segue, não sei o que, faz outro. Então, eu não sou contra. Eu não estou aqui dizendo bota fora teu celular, arranca e joga para longe de ti. Mas vigia. Vigia e ora. Apresenta ele diante de Deus. Apresenta. Muitas vezes é criança pequena, a gente entrega um celular, dá um celular que tem de tudo, e aí ele se interte e a gente fica, tá ali, tá se entretendo, mas a gente nem sabe o que o filho está mexendo, o que ele entra no celular. A gente não tem essa, e até muitas vezes nós não temos nem essa sabedoria. E as crianças são muito mais espertas do que nós e entram em tudo. E a gente não tem noção nem de com quem está conversando, com quem está falando e quem é que está conduzindo ele. E aí aquela criança pequena anda com o celular para cima e para baixo. Então eu não estou aqui dizendo que o celular é o diabo, o celular é uma... Mas eu estou dizendo que é uma coisa que a gente, quem tem filho, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, e a gente muitas vezes, não, ele está ali, pobrezinho, dá o celular, ele fica, mas muitas vezes a gente não sabe com quem ele está conversando e quem está induzindo ele a fazer qualquer coisa. Então nós temos que vigiar e orar, e a gente tem que tomar providência, não, deixa eu ver o que tu está vendo. E tem que haver claridade, e todo mundo tem que poder ver o que as crianças veem e mexem. Com quem estão conversando, e outra não tem que conversar com adulto, e tem que dar as recomendações, e tem que dar as ordens, porque se não tiver ordem vira bagunça. Tem que ter horário, tem que ter tempo, não é do sujeito. Então quem é pai tem que ter cuidado, e tem que observar. E aí nós vamos entrar em que Jesus disse, vigiar e orar, para que a gente não venha cair em tentação. E nós vamos cair, e aí depois não tem. Jesus disse, a carne é fraca. Então essa tendência à desobediência é de todo ser humano. E nós vamos ter que estar vigiando. E essa carne, ela tem que permanecer crucificada. Crucificada sempre. Então nós estamos vendo um mundo que é totalmente contrário ao que Deus diz. Nós estamos vendo um adversário que é o diabo, que é totalmente rebelde e anda totalmente na contramão do que Deus manda. Então eu não vou me irmanar com o mundo nem com o diabo, mas eu vou andar segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus está onde? Eu vou encontrar na sua palavra. É lendo a palavra. É buscando a palavra de Deus. É cada dia me alimentando e procurando buscar o alimento através da palavra. Se tu pegar, e nós vamos já finalizar para o áudio não ficar chato já está. Mas chato por minha culpa, não por culpa da palavra, que a palavra é uma benção. Mas aqui nós vamos pegar Efésios para nós finalizar no capítulo 2. No verso 2 diz assim, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então, 3 coisas que Paulo está escrevendo aqui. Ele está falando que nós
andavam segundo o curso desse mundo, que é totalmente contrário à vontade de Deus. Segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o que o diabo queria fazer. E também nós andávamos segundo o quê? O desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, os pensamentos, fazendo o que é a carne? É essa tendência nossa a desobedecer a Deus. Agora, como é que nós vamos andar agora? Nós vamos andar fazendo a vontade de Deus. Então, nós estamos tendo um rompimento com o curso desse mundo. Eu estou rompendo com o mundo, eu estou rompendo com o diabo, eu estou rompendo com a carne e estou me consertando com Deus. E é isso que eu preciso fazer e que tu precisa fazer. Tu tem que fazer esse corte, esse arranque e lança para longe de ti. Agora, Jesus disse, nós estamos no mundo. E Jesus disse, não peço que tu os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então ninguém está dizendo, sai do mundo, vira um alienado, vai para um mosteiro, te tranca num lugar que não vai adiantar nada. A carne está dentro de nós. Nós podemos estar num mosteiro, nós podemos ir para o Himalaia, morar sozinho, viver sozinho, nós vamos continuar sendo pecador. Por quê? Porque a carne está dentro de nós. Então eu tenho que romper com essa carne, colocar esse eu na cruz, crucificar, e não mais andar segundo o curso desse mundo. Que o curso desse mundo não é o curso de Deus. É totalmente contrário. Faz o que tu quiser. Se tu te sente bem, faz. Se tu te sentir bem, faz. E pronto. E o diabo também diz, não é o que Deus está dizendo, não é bem assim. Não é o que Deus está dizendo, Deus não está falando, Deus falou, mas não é verdade. E aí também tem a nossa carne, então nós temos 3 adversários pesados. 3 adversários pesadíssimos. Primeiro o mundo, depois o diabo. Mas o pior de todos é aquele que está morando dentro de nós, que é a nossa carne, que é essa tendência que nós recebemos, que nós herdamos de desobedecer a Deus. De querer desobedecer, de achar que eu tenho que fazer o que eu quero. Então eu não crucifico a minha carne, eu não crucifico, a carne está comandando, ela faz o que quer. Nós somos carnais e a carne faz o que quer. E eu tenho que aprender a, em primeiro lugar, buscar a vontade de Deus. E praticar a vontade de Deus. E aí nós vamos saber o quê? Que aquele que faz a vontade de Deus, ele vai entrar no reino de Deus. Então nós terminamos esse áudio. É proteção. E te recomendo, vigia e ora. Observa as coisas. E o que tu precisar arrancar e cortar, tu corta e lança para longe de ti. E não te esquece, nós temos 3 adversários. O mundo, o diabo e a carne. Mas o pior de todos é a carne. Porque aí ela está dentro de nós e nós não temos como fugir dela. Nós não temos como se esconder. Os homens iam antigamente para os mosteiros e conventos e se trancavam, mas não adianta, tu pode te trancar sozinho, tu vai continuar sendo pecador, porque a carne está dentro de ti. Então nós temos que crucificar e ir a Jesus. Ir a Jesus e buscar a graça e a proteção de Deus. Vigiai e orai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.